Bom dia, amados, a graça e a paz de Cristo Jesus. Hoje é dia 11 de dezembro e são 10 para 7 nessa manhã. Eu já estou aqui no escritório, chego mais cedo, faço minha oração e estive a caminho nessa manhã na estrada, reparando que a quantidade de carros diminuiu drasticamente, né, em comparação aos dias convencionais. Isso devido à questão das férias, né? E para o tema de hoje, com relação às férias, eu convido, né, eu incentivo a estar orando, meditando e pedindo para Deus, né, o discernimento no planejamento do ano que vem, né? Que o ano de 2024 seja melhor que esse. A gente já está praticamente encerrando a primeira quinzena de dezembro, faltando somente mais 15 dias para finalizar o ano, mas a gente sabe que as agendas, as programações entre as famílias, né, na sua casa, ela vai estar voltada mais à questão familiar, né, mas que das festas e as comemorações, elas não venham somente para pensar na questão das festas, mas para você intimamente ter a sua memória, né, lembrando que Deus te agraciou por mais um ano. Natal é uma data bem comemorativa, né? A gente vê muitos enfeites e iluminações, é tudo muito alegre, muito bonito, mas que você lembre principalmente, né, o quanto que Deus te abençoou nas suas súplicas, né, no que você clamou, aquele momento que você não vislumbrava uma solução, mas Ele te capacitou, né, com esse discernimento, né? Então, eu gostaria de começar a nossa live fazendo duas leituras. O primeiro eu vou colocar como livro de João, 1 João, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Amém, amados? Essa passagem, ela remete muito à questão do que o filho solicita, né? Filho, filha solicita. Mas, diante de tudo, né? Antes de você adentrar uma conversa com o pai, chegar já solicitando, né? Coloque diante dele, assim, né, o discernimento e a capacidade do Espírito Santo, né? Para que você venha fazer conforme a vontade dele, né? A ordenança do Pai. De nada adianta a gente derramar lágrimas e clamar por algo que Deus sabe que aquilo não vai ser bom pra gente. Aí você vai achar que está sendo contrariado, quando na verdade não. Deus, Ele sabe o que é o melhor para nós. Então, que você, né, inicie orando pelo ano de 2024. Peça a capacidade, né? Converse com o Espírito Santo para que você tenha o discernimento em saber fazer a solicitação conforme a vontade do Pai. Amém, amados? Segundo versículo, ele está no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de 4 a 6, que diz assim: tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa leitura, ela vem muito de acordo com os dias de hoje, né? Tudo você pega
na internet, você olha lá um vídeo rápido, ou você vê algum influenciador te incentivando a fazer algum investimento, adentrar alguma experiência, né? Quando na verdade se aquilo não está no seu ministério, né? Ministério que eu digo aqui, não dizendo que você é um pastor, você, né? Tem também essa questão, mas a principal, primeiro você com a sua família, né? Você para com o seu lar, você para com os seus pais. Quem é você? Você é um ministro daquilo, né? Aquilo é um teu ministério primeiramente, né? Isso antecede aos empresários, amém, amados? Eu também empreendo, né? E na vida do empresário, muitas vezes a gente se sente diante de algumas situações que parece até que você está em carreira solo, né? Mas a gente deve sempre lembrar que o nosso espírito, né? Ele tem que ser primeiramente ministrado por Deus. E por que a questão do espírito, né? Porque assim, se você não tem espírito, você não tem vida. E obviamente, teu corpo não está lá, né, de pé. Então, antes de tudo, né, a sua vida, o seu espírito, né, que ele seja sempre soprado pelo Espírito Santo. Amém, amados? Porque o Espírito, ele é quem vai... Ele vai te capacitar, né? De lá vem a origem da conexão espiritual com Deus, né? Nada melhor do que você ter um espírito que está conectado direto na fonte, né? No mundo da tecnologia, nós falamos sobre a chegada da comunicação, da tecnologia, que pode ser internet, pode ser telefonia, né? Qualquer transmissão de dados. Isso chega num local que é a fonte, né? Que é chamado de backbone, né? É como se falasse a espinha dorsal, né? Aquilo que mantém de pé. Então, essa questão da fonte, né? O backbone, a fonte de onde origina a chegada da internet naquela região, e de lá ele espalha para as demais localidades, até as residências, empresas, né? Quem vai ter a melhor internet é quem tiver plugado nesse backbone, vai se nutrir de uma velocidade mais limpa, né? Mais rápida. O tempo de latência, né? O tempo de chegar o sinal até a casa, ele vai demorar menos, porque você está plugado na fonte. E assim eu vejo que é o mesmo conceito na vida com o Espírito Santo, né? Se você é uma pessoa que depende só de um intercessor, um pastor, né? Você vai ter uma caminhada muito mais demorada, né? A ponto que, se você entregar tudo diretamente, o seu íntimo com Deus, você vai estar direto na fonte, né? Então, a vida do cristão, ele se difere, primeiro, quando ele parte do princípio que ele vai obedecer às ordens de Deus, né? Eu não estou dizendo que as ordens de Deus elas são uma regra em termos de... que nem você fazer de uma forma acadêmica. Não, você tem que estar espiritualmente conectado, espiritualmente pedindo discernimento, né? Inicie pronunciando em palavras, né? Porque uma coisa que eu aprendi é que tudo vem da originação da palavra, né? A palavra que eu digo é o verbo, né? Deus, quando criou o mundo, né, foi tudo no meio do processo de verbalização. Então, verbalizar também significa você, como filho de Deus, você tem, né, esse dom de poder verbalizar. Deus te agraciou com isso, né? Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com relação ao que nós proliferamos, né? O que a gente verbaliza. Porque no mundo espiritual, o mundo natural, ele se conecta a partir do momento que você se posiciona, e a verbalização, ela dá o início a esse processo, né? Então, declare bênçãos, né, sobre o seu lar, a sua casa, edifique com palavras, né?
Você tem um vizinho que tem, de repente você tem uma dificuldade, uma resistência, seja pela cultura da pessoa, ou pela postura, né, ou a falta de postura, ou seja o que for, né, declare bênçãos, né, chega, né, falando, não verbalize coisas negativas, né, assim, não, eu tenho fé que Deus dará discernimento, capacitará, ele será um vizinho ainda melhor. Se você já se dá bem com o seu vizinho, né, verbalize também bênçãos na vida dele, né. Mas primeiro de tudo, né, lembre-se, a primeira igreja que Deus te entregou no seu ministério é a tua casa, é o teu lar. Então, verbalizar dentro da sua casa começa por aí, né. Verbalize que você tem uma boa relação, uma boa comunicação com, né, o teu par, né, tua esposa, teu marido. Declare bênçãos sobre a vida dos teus filhos também, do teu filho, tua filha, né? Declare bênçãos, né? Bênçãos na vida dos seus pais também. Declare bênçãos, né? Amém, amados? E com relação aos preparos para o ano de 2024, já inicie consagrando o seu dia, né? Dedicando esse seu dia para Deus. Consagre o dia, o ano do dia, ano que vem, né? Agradeça também principalmente pelo que você passou em 2023, né? Se até que você está vivo, Deus está te agraciando com a extensão ainda da vida, significa que você deve reconhecer as bênçãos de Deus, a misericórdia dele, e que ele te está dando a oportunidade a cada dia de você você corrigir, né, no eixo que ele quer. Ele está te cedendo essa graça. Então, aproveite, né, o dia. Amém, amados? Bom, eu queria assim também testemunhar duas coisas que me aconteceu nesse final de semana. Eu falei na live de sábado, mas colocando a live sobre hoje, né, falando coisas que eu fui agraciada, né. No sábado eu estava numa missão, junto da igreja, né? Fui delegado para uma atividade, e aí nessa missão a gente teve que visitar uma família que a gente não conhecia. São membros da igreja, mas a gente não consegue interagir com todos, né? Eu pelo menos não conhecia essa família, e quando a gente foi lá para levar, né, uma lembrança, né, um agradecimento do ano, na verdade quem acabou sendo presenteado foi eu e minha esposa, né? Nós fomos agraciados, a gente acabou sentindo muito assim a presença de Deus, né, o amor naquela família, o amor, o quanto, né, a pessoa se importa em te receber bem, né, te tratar bem, te acolher, né. E eu saí de lá com uma sensação que eu não estava entendendo ainda a minha missão, né, porque na minha primeira visão era eu estou fazendo alguma coisa, né, obviamente em concordância com a igreja, né, a gente estava fazendo a visita, e para mim era uma via de uma mão, né? E lá Deus me revelou, depois que eu saí aquele recinto, aquela casa, eu vi o poder de Deus, né? No sentido de o amor dele. Você vai para uma missão, né? Em prol de algo que você está levando. Você enxerga primeiramente uma via, né? Mas aí você vê que é uma via de mão dupla, porque a pessoa que recebe, né, aquela bênção, né, aquele momento de comunhão, aquela alegria, ao mesmo tempo ela também está te nutrindo, né? E estou compartilhando isso porque na nossa vida nada você é individual, né? Por mais que o empresário ele acha que a vida do empresário às vezes é carreira solo, que você está sofrendo, está passando por uma dificuldade. Não, amados, isso
é meramente um pensamento natural, né? Seja mais espiritual, né? Lembre da presença de Deus em todos os momentos, todas as circunstâncias, porque Ele permite que as coisas aconteçam para mostrar a presença dEle. Amém, amados? Seja edificado você e sua casa. Lembre-se sempre que Deus está diante de todos os momentos. Ele está lá, Ele está vendo, né, o que você está fazendo. Por isso, seja sempre grato, abençoe o máximo que você puder, né? Aqui da terra a gente não leva nada, né? O que fica são acúmulo de coisas, né? E Deus, ele não vai olhar o extrato da tua conta bancária, mas Ele vai olhar o extrato da tua vida espiritual. Amém, amados? Faça com discernimento, peça sabedoria, e que, né, mais e mais o teu íntimo espiritual cresça na presença de Deus. Amém? E o segundo testemunho foi com relação ao que a gente teve aí uma quebra de rotina, no sentido de dedicar um tempo. A gente tirou um tempo, né, eu e minha esposa. Eu falei, olha, André, eu vou tirar um tempo para agradecer a Deus, né? Sim, sempre agradecemos, né? Ok, mas de fato eu queria fisicamente, né, me deslocar para um outro lugar onde eu ficasse distante de telefonia, de internet, né, e tirar um momento a sós com Deus, né? Fiz a oração junto da minha esposa e depois disso cada um, né, se afastou um pouquinho e foi ter seu íntimo com Deus, né? No individual, né? Por quê, né? Essa questão? Porque a sensação que eu tenho de gratidão, ela pode ser conjunto, né, com a esposa, mas a intensidade que eu recebo de algo pode ser diferente na vida dela. E respeitando isso, da intimidade dela com Deus e ela me respeitando da minha intimidade para com Deus, a gente orou junto e depois cada um foi ter seu momento de gratidão. Você derramar mesmo, né, com Deus e se colocar diante dele, né, porque o nosso espírito, ele é moldado conforme a forma que nós recebemos, né? Se você está sendo lapidado por Deus num formato, o teu espírito vai ser moldado para receber aquele formato que Deus está te lapidando, né? Agora, se você acumular com coisas aqui da terra, coisas negativas, coisas materiais, né, você vai acabar se moldando a isso. E a preocupação disso é o que vai estar de fato no teu altar, né? O altar que eu falo não é só o altar da igreja, né? O altar que eu falo é o que você coloca acima de tudo, né? Esse acima de tudo é Deus. Se é Deus, amém. Agora, se você coloca a tua empresa, as tuas finanças, o teu acúmulo, né? Se essas são tuas metas, eu acho importante rever, né, o teu altar. Porque, no fundo, nessa vida, né, tudo é espiritual, né? Eu falo nessa vida não porque eu acredito na reencarnação, mas porque a minha vida, eu não quero que ela seja aqui, né? Eu quero que a minha vida ela seja conectada a Deus, porque eu acredito na vida eterna. Eu acredito na graça que Deus tem nos preparado através de desafios. E esses desafios, né, muitas vezes a gente acha que é uma dificuldade, mas não, aquilo está sendo um momento para você aprender, né, e te encaminhar para algum lugar. Amém, amados? Esse lugar que está te encaminhando tem que ser na direção da graça, né? Bom, eu quero finalizar aqui essa live
colocando em oração, depois de ter compartilhado um pouco essa linha de raciocínio, esperando que você lembre sempre que Deus está em primeiro plano. Segundo vem o teu ministério, que é tua casa. Você tem que ser um edificador da sua casa. E peça discernimento para Deus, para que você também seja capacitado nos seus negócios, no seu trabalho, nas suas finanças, né? Eu não sei o que você passa, pelo desafio que você passa, qual é a sua dificuldade. Ela pode ser financeira, ela pode ser saúde, ela pode ser, enfim, N situação. Pode ser uma relação entre você e sua esposa, você e teu filho, mas diante de qualquer situação, ela sendo fácil ou não, você enxergando a direção ou não, peça a Deus e você será satisfeito com a graça dele que vai te preencher. Amém, amados? Então feche seus olhos, vamos colocar aqui em oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado porque nessa manhã nós recebemos a sua graça, Pai, reconhecemos a sua misericórdia, Senhor. Pedimos perdão por todos os pecados que nós infringimos, ó Pai, conforme a sua ordenança, aquilo que te desacatou, aquilo que te entristeceu, afastou também o nosso amor contigo, Pai. Pedimos perdão, Senhor, porque nós reconhecemos que apesar da gente se afastar, o Senhor nunca se afasta da gente. O Senhor é um Pai, Criador, acolhedor, e o Senhor nos capacita a cada dia, Senhor. Por isso reconhecemos essa grandeza do Teu amor, ó Pai, essa eternidade que o Senhor nos provê, Senhor. Queremos sempre estar lembrando, Pai, como forma da gente focar a nossa direção, Senhor. E, por favor, Papai, traga o discernimento, a capacidade em nossas vidas, nos dê discernimento, Senhor, para que a gente seja uma pessoa bondosa, amorosa, que a nossa boca venha para proliferar bênçãos, ó Pai, edificar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, edificar as pessoas que convivem conosco dentro de casa, Senhor. E que também, Senhor, a partir desse momento que nós tivermos dentro da nossa casa uma boa edificação, um bom convívio, que nós venhamos também a trazer para outras vidas, Pai. E que nós possamos receber a Tua graça, Senhor, vendo que nós não somos individuais, nós não estamos isolados, e o Senhor sempre está pronto para nos ouvir, ó Pai. Senhor, incline os seus ouvidos a esse pedido, em concordância com os irmãos que estão aqui, Senhor. Sabemos que muitas vezes o chefe de família, o chefe da empresa, né, o provedor dos recursos pode estar primeiramente achando que no mundo natural está sob a responsabilidade dessas mãos, mas que nós venhamos ter a humildade de reconhecer que nós somos dependentes de Ti, Pai. Venhamos ter a humildade e discernimento e reconhecer que sem a Tua graça nós não somos nada, Pai. Perdoe-nos, ó Pai, quando nós achamos que era do nosso braço, nós acabamos confiando nos cavalos, né, na força que estaria em nossas mãos, Pai. Pedimos perdão, porque nós queremos que a administração e quem vai dirigir o volante da nossa vida seja sempre o Senhor, ó Pai. Perdoe-nos, Senhor, quando nós fomos orgulhosos e não reconhecemos que o Senhor estava ao lado, estendendo a mão, e a gente quis fazer com a nossa vontade, a nossa energia, Pai. Pedimos perdão por isso, Senhor. Pedimos perdão por ter afastado da Tua vontade, Senhor. Queremos colocar aqui, Senhor, em concordância com todos que estão nesse momento orando, para que o Senhor mais edifique as fés dentro de casa, marido, mulher, aquele que ainda não se converteu, que reconheça a fé também do intercessor dentro da sua casa, que tem orado e clamado. Senhor, derrube qualquer barreira que venha estar causando resistência de render ao Teu amor, Pai.
o verdadeiro amor, Senhor. Não o amor como slogan, mas o amor íntimo do Teu Espírito Santo, Pai. Derrame bênção sobre a vida dos filhos desses que estão aqui orando, clamando. Esteja com cada um deles, Senhor. Edifique o seu lar, Pai. Sabemos que resta somente o final de dezembro, Pai. Praticamente metade do mês já se foi. Que venhamos reconhecer que a gente quer passar o Natal e o Ano Novo na Tua presença, em comunhão, em união dentro de casa, Senhor. Afaste qualquer espírito de intriga, qualquer espírito de rebeldia, qualquer espírito de confronto, Pai. Que venha estar tendo somente o espírito de Ti, Senhor. O espírito de posicionamento do amor, que derrame graça e união sobre esse lado, Pai. Que pai e filhos venham estar reconhecendo intimamente que depende de Ti, Senhor. Depende de estar conectado à Sua fonte, Pai. Que nós venhamos estar mais próximos de Ti a cada dia, Senhor. Por isso, Papai, eu peço que o Senhor renove o coração de cada um. Traga, Senhor, sobre cada um bênçãos, derrame sobre eles, ó Pai, o que eles têm clamado a Ti. E dê principalmente a visão espiritual. Quebre as escamas dos olhos, Senhor, para que eles possam enxergar a direção certa. Estar sem tampões nos ouvidos para que ele escute a voz doce e aonde o Senhor tem direcionado, Pai. Pedimos perdão se nós cometemos atos que Te contrariou, Te entristeceu, Pai. E nos colocamos aqui pedindo perdão por esse pecado, Pai, por essas falhas, Senhor. Renove nosso dia, que nós venhamos sempre reconhecer a Tua graça, a Tua grandiosidade, Senhor. Que nós ainda venhamos a ter a correção a tempo, Pai, para que não seja esgotado o limite do nosso relógio de vida e que a gente venha estar se nutrindo da Tua graça, Pai, aproveitando o melhor que o Senhor tem reservado para nós. Esteja com aquele que está clamando por emprego, está clamando por o que ter na noite de Natal para poder consumir com a sua família, Pai. Traga alegria sobre ele, Senhor. Mesmo que haja dificuldade, que venha estar fluindo o amor, Pai. E que o amor verdadeiro que o Senhor derramou lá na cruz por nós, que venha estar sendo realmente primeira fonte de alimento, Pai. Que isso venha estar sempre lembrando que primeiramente a gente tem que estar se nutrido no Espírito. Ó Pai, Te agradeço porque a esse dia o Senhor revelou essas duas palavras e que a gente tem que confiar em Ti, Senhor. O tema principal eu entendo que foi a confiança em Ti, Senhor. Obrigado por essa orientação antes de iniciar a live, Senhor. Obrigado porque o Senhor testificou isso, Senhor. E eu tenho certeza que quem está assistindo, quem está ouvindo essa gravação, será impactado espiritualmente, Senhor. Por isso, Pai, derrame bênção sobre essa pessoa que está com o seu coração quebrantado, está com o seu coração partido e que está reconhecendo também a sua limitação e a incapacidade e vem estar derramando o discernimento do Teu amor, Pai, trazendo uma nova inspiração, enxergando, fazendo com que essa pessoa enxergue que o ano 2024 será melhor ainda, Pai. Obrigado a todos que têm nos ensinado até aqui, Senhor. As ministrações, as palavras, as edificações, Pai. Obrigado por aqueles que consagram sua vida em Teu ministério também, Papai. Guarde a vida de todos os intercessores, dos levitas, dos pastores, dos missionários, evangelistas, dos profetas, dos apóstolos, de todos, ó Pai. Abençoe a nossa nação, Senhor. Eu peço bênção, Senhor, para que o Senhor derrame graça naquele bairro, Senhor, que tem sido atacado durante a noite, que o Senhor dê livramento aos moradores, dê paz também, para que haja um momento de descanso nas noites, Senhor, que o barulho da noite não atormente, Senhor. O Senhor traga paz, Senhor, um momento de renovo e descanso, Senhor. E também, ó Pai, naquela cidade, Senhor, muitas vezes está fazendo coisas que não Te agradam. Pedimos perdão por eles, Senhor. Pedimos perdão pela natureza pecaminosa do ser humano, Senhor.
mas que o Senhor derrame graças e livramento a todos que têm intercedido pela sua cidade, pela economia da sua cidade, pela segurança da sua cidade, ó Pai. Pedimos também, Senhor, por aquele que está sentado no governo, Senhor, dê discernimento e capacidade. Traga, Senhor, a comunicação espiritual e que a pessoa venha enxergar o derramamento de graça e venha utilizar a sabedoria que vem da tua origem, Pai. Ó Senhor Deus, clamamos a Ti, Senhor, também por esse país, Pai, que tudo que estiver contrariando a Tua vontade seja quebrado em nome de Jesus, Pai. Seja colocado, Senhor, anjos de guerra, Pai, para vir estar derrubando o inimigo, Senhor. Todos aqueles que estão contrariando a Tua vontade, Senhor, seja tocado no seu íntimo, Pai, para poder se render à Tua graça, o Teu poder e a Tua eternidade e grandiosidade, Senhor. Por isso, Pai, pedimos a Ti, Senhor, coloque sobre cada um deles, ó Pai, um momento de intimidade espiritual contigo, Senhor, porque somente de Ti é possível de ser mudado qualquer rumo, Pai. Pedimos perdão por tudo que está sendo cometido, Pai, o tempo que estamos desperdiçando sem consagrar a Ti, ó Pai. Perdoe, Pai, quando nós não tivemos o entendimento desde o momento que a gente escutou a palavra, não foi acatado, Pai. Pedimos perdão. Senhor, traga sobre nós, ó Pai, orientação espiritual através do Espírito Santo, Pai, para que a gente venha estar sendo direcionado de forma correta, porque só através de Ti é perfeito e correto, Senhor. Que morra o verdadeiro eu e nasça o verdadeiro do Senhor, ó Pai. Que a gente venha resplandecer a Tua face, Pai. Morramos o eu e nasçamos em Ti, Senhor. Nasçamos mais e mais de Ti, Pai. Queremos nos separar desse mundo pecaminoso, estar mais perto de Ti, Pai. Mais e mais ser como foi a orientação de Jesus, Pai. Abençoe-nos com sabedoria e discernimento, Pai. Traga-nos um coração quebrantado, Pai. É assim que nós colocamos aqui, Pai, junto do Teu Espírito, Senhor, junto dos irmãos que estão aqui orando, Pai. O verdadeiro Espírito de Deus, o verdadeiro Espírito Santo, o verdadeiro Conselheiro da Paz que está aqui, nos edificando, através do sangue de Jesus Cristo. Derrame sobre nós, ó Pai. E lave-nos dos pecados, Senhor. Traga os Seus anjos, ó Pai. Nos defenda na nossa frente, a nossa retaguarda, a nossa direita e esquerda, Senhor. Rodeie com os Teus anjos de guerra, Pai. Faça sobre nós, ó Pai, a Tua proteção, o Teu escudo, Pai. É assim que nós oramos, confiando em fé, Senhor, que teremos um dia corrigido e melhorado na Sua direção, Pai, sobre as Suas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Aproveite bem o seu dia. Lembre de estar tendo a graça renovada, a misericórdia de Deus. Amém. Deus te abençoe.